Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 19. As atitudes renovadas de Alberto. A noite do pobre médium Alberto foi extremamente difícil. Não conseguiu adormecer pelo volume frenético de pensamentos que circulavam em sua mente. Acostumado a avaliar situações e encontrar soluções criativas para os problemas financeiros da empresa, não lograva se conduzir com a mesma agilidade, agora que os problemas o envolviam na área pessoal, nas questões da família e do destino. Suas ideias migravam dos deveres de marido e pai para as obrigações de ser humano, diante de leis indefectíveis que governam todas as coisas. Se fosse o mesmo Alberto do passado, quando não conhecia a doutrina espírita, facilmente se inclinaria para a solução mais fácil, aquela que o levaria a mais graves compromissos financeiros para manter as aparências familiares. Contrairia empréstimos e tomaria recursos emprestados, os quais nunca mais devolveria, comprometendo outras pessoas e espalhando a sua desdita pela vida dos seus semelhantes. Muito bem relacionado como era, não lhe faltariam oportunidades de novo emprego, ainda que com menor salário, conseguindo manter as aparências. Depois de tantos anos, aprendendo sobre as realidades da vida, a importância dos conceitos espirituais para a evolução de cada filho de Deus, não se via mais à vontade para a prática da insanidade, da leviandade financeira e da desonestidade social. Sentia a intensa necessidade de colocar um basta a essa vida de, abre aspas, faz de conta, fecha aspas, na qual, por culpa dele mesmo, todos os seus mais íntimos tinham se desenvolvido e se perdido moralmente. Eram bibelôs caprichosos, cuja fé se fundamentava no altar do talão de cheques, recheado, consumido na cerimônia dos prazeres, nada mais. Possuía alguns recursos que lhe garantiriam vida modesta e, com isso, saberia recomeçar. Deixaria o que restasse, depois da solução de todo o processo, sob a posse da esposa. Conceder-lhe-ia a separação, até mesmo porque já não conseguiria viver ao lado daquela que, com o passar dos anos, se transformara de maneira tão radical. Sabia da influência das entidades inferiores, mas também conhecia as leis de sintonia, recordando que sem a participação da maldade dos vivos, a maldade dos mortos não teria onde se apoiar. Leda por falta de alimento espiritual, havia reforçado em si mesma as antigas falhas e tendências que, ao invés de corrigir pelo aprendizado de novos e mais nobres caminhos, estimulara graças às facilidades materiais que encontrara. O marido também acreditava que já não lhe seria a melhor companheira durante o estado de pobreza ou simplicidade material no qual ele passaria a viver. Amanheceu o dia de maneira triste para o ex-gerente financeiro. Levantou-se, arrumou as coisas que lhe serviriam de imediato, colocando tudo em 2 malas, recolheu seus livros, seus pertences pessoais e documentos, e sem dizer nada a ninguém, deixou a casa, tomando rumo ignorado. Depois que se acomodasse, forneceria o endereço quando julgasse conveniente. Caso precisassem localizá-lo, dispunha ainda do telefone celular. Assim que as imobiliárias abriram o expediente comercial naquele dia, Alberto iniciou a procura por um teto simples e afastado, de custo baixo e que pudesse abrigá-lo imediatamente.
Não lhe foi difícil encontrar modesta casinha de fundos, por sorte localizada no mesmo bairro do Centro Espírita, facilitando duplamente seu esforço de recomeço, porque lhe garantia o anonimato, além de permitir-lhe a continuidade, a frequência regular aos estudos e trabalhos espirituais, para onde poderia se deslocar a pé mesmo. Como não possuía mais nenhum compromisso com a empresa, restava-lhe tempo para leituras, meditações e trabalho mediúnico. Naquele dia, o tempo fora destinado aos acertos da locação e à instalação de suas poucas coisas. A casinha, inclusive, já possuía algum mobiliário e a proprietária era uma senhora que residia na parte da frente do imóvel, onde poderia, inclusive, guardar o próprio veículo. Quando caiu a noite, Alberto se sentia em paz. Parecia que havia saído de uma imensa turbulência que o consumia já há muitos anos, perdido no centro de uma família de doidivanas, da qual parecia que nunca poderia sair. Definidos caminhos pelo teor das decisões do dia anterior, libertara-se das amarras familiares e do emaranhado complexo de deveres profissionais, voltando à estaca zero, sem trabalho, sem esposa e sem filhos, que já na idade adulta deveriam aprender a viver por sua própria conta. Apesar disso, seu coração estava arrasado. Tomou um banho, trocou de roupa e, bem mais cedo do que de costume, dirigiu-se ao centro espírita, onde pretendia conversar com o dirigente encarnado. Assim que chegou, foi recebido por Alfredo, o zelador, que cuidadoso varria a frente da instituição para que permanecesse limpa quando da chegada dos trabalhadores da noite. Ora, doutor Alberto, o senhor por aqui tão cedo? Sim, meu amigo, resolvi, abre aspas, madrugar, fecha aspas, porque preciso conversar com o Jurandir. Por acaso ele já chegou? Sim, doutor, o nosso irmão presidente é dos primeiros que chega, deve estar lá no salão arrumando as coisas. Ah, que bom saber, posso entrar e falar com ele? Ora, doutor, a casa é sua mais do que minha, vá entrando. Agradecendo o carinho daquele homem simples, Alberto dirigiu-se para o interior, onde encontrou Jurandir às voltas com as cadeiras, a mesa dos trabalhos, os livros espíritas que cada um usava para elevar pensamentos e sentimentos, enquanto não começava a reunião mediúnica e etc. Ora, Alberto, você por aqui tão cedo? É, seu Jurandir, graças a Deus eu posso estar aqui com um pouco de antecedência para falar com o senhor. Vendo o abatimento do amigo de tantos anos, Jurandir convidou-o a que se sentasse para melhor conversarem. Vamos, meu irmão, pode falar. Sabe o que é, seu Jurandir? Eu não estou passando por uma boa fase e assim acho justo informá-lo de que não me julgo com equilíbrio suficiente para trabalhar mediunicamente durante este período. Isso não quer dizer que eu não estarei aqui. Virei ao trabalho, cooperarei com minhas orações, se possível, receberei passes magnéticos, mas para a segurança da tarefa mediúnica, não acho prudente que me ofereça diante do estado espiritual tão abatido como o que me encontro. Jurandir observava com olhar fraterno e compassivo o amigo que com coragem moral e lisura de caráter se confessava necessitado de ajuda, expondo suas próprias mazelas. Pensou consigo mesmo quantos médiuns havia por ali que não tratavam a mediunidade como coisa séria e responsável, preferindo agir como atores e atrizes de teatro, fazendo de conta que estavam em equilíbrio e, certamente, colocando em risco a limpidez e autenticidade
das manifestações mediúnicas obtidas por seu intermédio. Entendo os seus escrúpulos, meu amigo, respondeu Jurandir. No entanto, não será isso fruto de um exagero de sua parte? Você sempre esteve envolvido em difíceis problemas na empresa, pressões de todos os lados, exigências dos patrões, dificuldades administrativas, e ao longo desses tantos anos sempre soube ser como médium, neutro e seguro nas transmissões do mundo espiritual. Compreendendo as preocupações de Jurandir, que como dirigente não queria descartar um trabalhador experiente apenas por uma suposta indisposição, Alberto aprofundou-se nas explicações, visando melhor situar a questão. Sabe, seu Jurandir, é que como o Senhor mesmo falou, eu aprendi a ser controlado quando o problema era profissional ou envolvia a questão da vida de terceiros. No entanto, o problema que me aflige neste momento é pessoal. Parece que todas as desgraças do mundo caíram sobre minha cabeça de tal forma que de uma só vez perdi o emprego, estou sendo processado, perdi quase todo o patrimônio pessoal e por causa disso perdi aquilo que não soube cultivar adequadamente, minha mulher e meus filhos. Aliás, estes eu já não tinha há muito tempo e refletindo melhor sobre tais questões, não os culpo por terem agido como agiram. A culpa é toda minha mesmo. Mudei-me de casa só com os meus pertences pessoais, enquanto minha esposa providencia a separação legal. Meus filhos devem tomar seus rumos próprios, cientes que estão de que não poderão mais contar com o abastecimento financeiro que eu lhes propiciava. Este é o motivo que me permite chegar aqui bem antes do horário. Estou desempregado e, para me abrigar, consegui alugar uma casinha de fundos, não longe daqui. Assim estarei presente no centro em todos os dias de trabalho. A dor de Alberto transparecia de sua fisionomia, ainda que suas palavras tentassem manter a dignidade de quem está caindo sem perder a fé em Deus. Por detrás de tantas infaustas ocorrências, no entanto, Jurandir sabia enxergar o heroísmo do sincero adepto do cristianismo verdadeiro. Alberto estava no amargor do testemunho real. Poderia ter desistido de tudo, fugido da cidade, mudando-se de ares para recomeçar a vida em outro lugar, sem o peso do insucesso profissional. Compungido pelo estado de abatimento do companheiro em luta, Jurandir dirigiu-lhe um olhar de amizade sincera, ajuntando o oferecimento do auxílio de que se podia fazer portador. Todas as provações são maneiras de crescimento, meu irmão. Estaremos sempre do seu lado, não importa quanto tempo dure a sua situação. Louvo a sua coragem e a resolução de sua conduta em não fugir do trabalho espiritual. Muitos existem por aí que no primeiro apagar das luzes da sorte repudiam as responsabilidades espirituais e se afastam do trabalho, não sem muitas vezes maldizerem os espíritos amigos que os amparavam até aquele instante. E quanto aos seus problemas de sustento pessoal, gostaria que fosse muito sincero conosco sobre suas necessidades. Você sabe que nós amparamos irmãos aflitos que padecem tão distantes de nós e cujas vidas se desenvolvem à margem de nossos caminhos. Com que maior alegria poderemos estender auxílio fraterno a um companheiro de tantos anos que, fiel ao serviço de Jesus, continua secando lágrimas alheias, sem pensar nas que lhe escorrem do rosto, Alberto. Por fim,
alguma palavra de alento chegava ao coração do pobre homem. Compreendendo a oferta fraterna e respeitosa, certamente correspondente ao auxílio alimentar que Jurandir lhe apontava, o médium, emocionado, respondeu: Puxa vida, seu Jurandir, o senhor não sabe como sua mão estendida me emociona. Há muito tempo ninguém tem um pensamento de bondade e preocupação comigo. Disse, enquanto não conseguia mais conter as lágrimas que lhe brotavam do próprio coração. Uma explosão de soluços fez com que Alberto escondesse o rosto entre as mãos e se debruçasse sobre o próprio corpo. Jurandir, igualmente emocionado, enlaçou-lhe os ombros, hipotecando-lhe a solidariedade fraterna, sem impedir, contudo, que chorasse convulsivamente. O transe de dor levou alguns minutos para diminuir, sobretudo porque Alberto carregava aquele fardo de pranto arquivado no peito havia muitos anos. Quando cessou a torrente de angústias, o médium procurou refazer-se, secando a face orvalhada e organizando os pensamentos, afirmou: Tomo o doutor Bezerra de Menezes por testemunha de minhas palavras, seu Jurandir. Não é o orgulho pessoal que me faz recusar a oferta de ajuda desta casa, na forma de alimento para as minhas necessidades. Por agora, posso lhe dizer que não preciso ser mais pesado nos ombros dessa instituição que já é tão carinhosa comigo, uma vez que guardo alguns recursos enquanto não consigo trabalhar em algo. Não terei, porém, qualquer dificuldade em aceitar esse auxílio, caso me veja às portas do crime, quando então o procurarei para recebê-la. Além disso, resta-me o carro que, se precisar, venderei. Naturalmente que só poderei me desfazer do veículo, caso não tenha que entregá-lo por força do confisco legal. Ao se referir à questão judicial, sentiu-se no dever de aclará-la plenamente para que não existisse qualquer segredo que viesse a tisnar a relação de confiança entre Jurandir e ele. Relatou assim com detalhes as circunstâncias em que se viu enredado, a conivência com as atitudes irresponsáveis dos patrões, a demissão e a acusação que contra ele foi lançada para comprometer-lhe a vida, tanto quanto a responsabilidade que lhe pesava em função do cargo de confiança que exercia. Então, sua derrocada era um conjunto de circunstâncias, mas que entre elas nenhum deslize moral, nenhum tipo de delito financeiro contra quem quer que fosse. De sua parte, sua grande culpa era a da omissão, por não ter se afastado da gerência da empresa enquanto havia tempo, enfraquecido pelo temor da perda do salário e das facilidades que o mesmo propiciava à família. Por isso, trazia a consciência tranquila no que dizia respeito a qualquer maldade ou torpeza de que alguém o pudesse acusar. Jurandir entendeu a sua posição e então, para deixar bem definidas as coisas, ponderou: Bem, meu irmão, vamos fazer uma coisa. Iremos submeter a sua situação à orientação dos irmãos espirituais, que nos poderão dizer sobre o seu estado geral e a sua segurança mediúnica. É verdade que um momento tão tormentoso pode comprometer um pouco o equilíbrio mediúnico dos trabalhadores inexperientes, menos acostumados aos percalços desse tipo. Observaremos o conselho dos nossos dirigentes invisíveis. Enquanto isso, você continua conosco, servindo na doação de energias, na vibração em favor dos necessitados, e se houver alguma suspensão temporária de suas atividades na psicofonia, assim que a tempestade passar,
o trabalho será retomado. Enquanto isso, gostaria de pedir que me ajudasse na organização do centro nos dias de trabalho, caso haja disponibilidade de tempo de sua parte. Nossa, seu Jurandir, isso seria a minha maior felicidade. Estou desempregado, mas não quero ser desempregado. Quero trabalhar em alguma coisa, ser útil e aproveitar o tempo só pelo prazer de agir. Preciso ocupar minha mente e não vejo melhor oportunidade de me preservar contra os maus pensamentos e minhas fraquezas do que me oferecendo aqui nesta casa que tanto me tem ajudado e sustentado nas horas mais duras de minha jornada. Estarei aqui em todos os dias de trabalho para qualquer coisa que o Senhor precisar. Pois então, Alberto, falarei com Alfredo para que o oriente sobre as atividades que, por falta de trabalhadores disponíveis nesses horários, tenho eu próprio que realizar. Assim, você me ajuda e eu poderei me dedicar a alguns compromissos que tive de abandonar em decorrência das tarefas de organização e limpeza que me fazem chegar aqui sempre mais cedo. Não quero com isso colocar todo o peso em suas costas, mas já que você está disposto, isto será muito importante para nós. Observando o sorriso voltar ao semblante de Alberto, Jurandir advertiu: no entanto, preciso lhe dizer que se trata de coisas simples, sem qualquer realce. São arrumações, uma vassourada no salão, limpar e organizar as cadeiras, observar se há copos descartáveis, se não falta ordem e higiene nos banheiros, se não acabou a água do garrafão e outras coisinhas miúdas que as pessoas não se dão conta do quão importantes são para as tarefas da casa espírita. A maioria que deseja trabalhar no centro está buscando postos de realce, querendo aparecer. Alguns pleiteiam coisas simples e anônimas, com segunda intenção e tangidos pela velha vaidade que insiste em fazer morada nos corações ambiciosos, esperando usar o trabalho singelo como trampolim para os cargos mais importantes. Parece que os espíritas não se conscientizaram de que Jesus lavou os pés de seus mais próximos seguidores, demonstrando com atitudes como é que cada um de nós deveria se acercar do trabalho efetivo. Consultando o relógio, Jurandir observou que o horário já avançava e dentro de 30 minutos seria necessário abrir as portas da instituição. Então, aproveitando-se da disposição do companheiro, ali mesmo lhe assinalou algumas tarefas pendentes e, com isso, pôde dedicar-se a pensar nos trabalhos da noite, organizando os pedidos de orações e os casos delicados que deveria submeter aos aconselhamentos dos espíritos. Em lugar de Alberto, naquela noite, Dona Dalva seria a médium através da qual Ribeiro se manifestaria, dando seguimento à tarefa esclarecedora do grupo de trabalhos. Alberto se sentia reviver com as pequenas tarefas que cumpria com o devotamento e o entusiasmo do recém-contratado, como se aquele fosse o seu primeiro, abre aspas, emprego, fecha aspas. Procurando esquecer o homem importante que havia sido, agora se fiscalizava nas menores coisas, sempre interessado em fazer o melhor, inclusive nos detalhes, procurando não pesar nas preocupações do amado dirigente que o acolhera de braços abertos. Trabalharia dando o melhor de si, sem nada reclamar. Começaria do zero, como ajudante do zelador, e assim se apoiaria em Deus para enfrentar a dor daquela hora de isolamento afetivo, quando encontrar albergue seguro
não entre parentes, sangue do seu sangue, mas junto dos corações estranhos, daqueles que eram apenas irmãos de ideal cristão, trabalhadores do bem, em lutas com a vida, a caminho da evolução. Lembrou-se do exemplo de Jesus, que, guardadas as devidas distâncias, também passara pelo mesmo tipo de problema. Abre aspas. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fecha aspas. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35.